Graça e paz, meus irmãos. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho a respeito do altar do Holocausto. Capítulo 27, que após Deus dar a Moisés a revelação do Monte Sinai, Moisés, então, direcionado por Deus, vai até um jovem chamado Bezalel, e o Espírito do Senhor que estava sobre Moisés foi tirado uma porção, e esse Espírito repousou sobre Bezalel. Bezalel era um artifício, um jovem que trabalhava tanto na madeira quanto no cobre, que é o bronze, tanto na prata quanto no ouro, até mesmo no linho. O Espírito do Senhor o capacitou a trabalhar em toda obra de artifício. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma das peças do tabernáculo, chamado em hebraico de Mishkan, ou tenda, ou até mesmo morada, assim traduzido o nome tabernáculo do hebraico. Eu quero falar sobre o altar do Holocausto hoje, um altar que foi direcionado por Deus para que Moisés o construísse. Isso é, o próprio Deus direcionou Moisés na construção de cada peça do tabernáculo, até mesmo na montagem do tabernáculo. Entre todas as peças do tabernáculo estava o altar do holocausto, altar esse que ficava no átrio, no pátio do tabernáculo. Eu quero falar hoje sobre esse altar construído, pelo próprio Bezalel, construído com madeira de acácia e revestido com cobre ou com bronze, como está na nossa tradução. É importante entender que o altar do holocausto tinha a sua medida exata, a medida que o Eterno deu a Moisés, que era de 2,5 metros cada lateral e cerca de pelo menos 1,30 m de altura. Esse altar, que era feito de madeira de acácia, traz algumas lições. Nós olhamos para a Bíblia e a gente pode observar que dentro da construção tanto do tabernáculo quanto também do templo, o templo chamado Templo de Salomão, ou depois também o segundo templo, o Templo de Zorobabel, os materiais eram usados na fabricação de objetos. Um exemplo disso é que as cortinas eram de linho, nós temos também as colunas que eram feitas de madeira e revestidas de bronze, as suas bases revestidas de prata, as suas argolas também que eram feitas de pratas. Nós temos, por exemplo, a mesa de ouro, que era revestida de ouro, o altar do incenso ou a própria arca, que era feita de ouro batido. Mas o altar do holocausto, quando foi fabricado, Bezalel usou aquilo que nós chamamos de madeira de acácia, uma das madeiras mais difíceis de trabalhar. Algumas madeiras apareceram ao longo do Antigo Testamento na fabricação de alguns objetos. A gente vai ver, por exemplo, o cimpestre que foi usado por Noé na fabricação da Arca da Aliança. Nós temos também, na fabricação do Templo de Salomão, Salomão usou muito a madeira que nós chamamos de cedro, ou cedro do Líbano. Mas na fabricação do altar do Holocausto, Bezalel usou a madeira de acácia. Por que ao fabricar o altar do Holocausto não se usou nem o cimpestre, a madeira que Noé usou para construir a arca, e nem o cedro do Líbano, a madeira que Salomão usou na construção de muitas peças que foram montadas o templo de Salomão? Porque nós sabemos que a madeira de acácia, por mais difícil que seja se trabalhar com essa madeira, porque se você for estudar, você vai perceber que a madeira de acácia, ou a árvore que produz a madeira de acácia, ela é composta de muitos espinhos e ela também contém muitos nós dentro do seu tronco. Isso significa que é uma madeira difícil de se trabalhar. Quem é marceneiro sabe que é quase impossível prainar um tipo de madeira como essa. Mas por que Deus pediu que Moisés usasse a madeira de acácia? Primeiro, porque a madeira de acácia era muito resistente, diferente do cimpestre e diferente também do cedro. Por exemplo, a madeira de acácia era a única madeira entre essas três que resistia ao vento, à força do vento,
ela poderia, de alguma forma, quebrar, destruir o cimpestre e o cedro. Porém, a madeira de acácia resistia ao vento. Em segundo lugar, a madeira de acácia também resistia à chuva. O cimpestre e a madeira que é o cedro do Líbano, elas não resistiam à chuva. Com muita chuva e com o passar do tempo, tanto o cedro do Líbano quanto o cimpestre também apodrecia. Porém, a madeira de acácia era resistente à chuva. A madeira de acácia também resistia ao o sol quente. Ao longo dos anos, a madeira de acácia era resistente ao sol, diferente do cedro e diferente também do cimpestre, que com o passar dos anos ela se rachava devido ao calor intenso ao sol. Aqui nós aprendemos algumas lições. Primeiro, a madeira de acácia representa a humanidade, cheia de nós e espinhos, cheia de nós por dentro, porque somos imperfeitos, e cheia de espinhos, pecados fora. Nós cometemos muitos erros ao longo da nossa vida. Porém, esse altar do holocausto, que era revestido de bronze, nos ensina também uma segunda grande lição. A segunda grande lição é que o revestimento de bronze nos mostra a purificação da acácia, isso é, a purificação do homem, dos seus pecados, visto que o bronze, ele aparece na Bíblia como um sinal de purificação. O cobre, ele lançado ao fogo, ele é purificado. Então nós podemos entender que o altar do holocausto representa a purificação da humanidade, a purificação dos pecados da humanidade, apontando para a cruz de Cristo. Por quê? Porque o altar do holocausto ficava no átrio, no pátio do tabernáculo, e todos poderiam se aproximar do altar do holocausto, diferente daqueles que tinham acesso ao lugar santo, ao Santíssimo, onde ficava o altar do incenso, e no Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Que essa mensagem venha trazer não só uma ilustração, um conhecimento teológico para você, mas que você possa usar esta mensagem como um ato profético, como uma mensagem que pode direcionar pessoas a Cristo. Talvez você se sinta como uma madeira de acácia, cheia de imperfeições, cheia de espinhos, cheia de nós, mas Deus quer te purificar de todo pecado, derramar sobre você o seu sangue, a sua graça, para que você possa ter acesso tanto ao santo lugar quanto ao Santíssimo. Graça e paz, até o próximo vídeo.